Começa mais um programa Quadrinhos, começa mais uma aventura cinematográfica, a qual três pessoas, quatro pessoas irão discutir, brigar, se matar, se esgoelar, jogar alguém na fogueira e depois trazer a pessoa de volta com uma linha temporal diferente, só para fazer o ar da voz, como foi com WandaVision, como foi com Falcon and Winter Soldier. Vamos de Loki com Zé Paulo, Opa, oi, tudo bom, gente? Zander, Xander, o original, não a variante. há dúvidas, já que você é o segundo, E e o Samuel. Eu só queria falar que eu sou eu, porque se eu não sou eu não sei quem eu sou. Eu adoro vocês. Mais um Obrigado. programa começa e vamos falar de Loki, o senhor da mentira, da enganação, das trapaças e tudo que mais que a gente pode encontrar sobre ele. E principalmente, primeiro bloco, a gente vai tentar, eu juro, a gente vai tentar seguir o raio do plano, que é, primeiro bloco, a gente vai falar sobre a mitologia do Loki, tanto em Asgard, tanto na mitologia nórdica, quanto nos quadrinhos. Segundo bloco, a gente vai tentar, eu juro, ficar no seriado. E no terceiro bloco, as nossas teorias revoltas, porque aí o bicho vai pegar. Então vamos lá. Quem começa com a mitologia do Loki? Posso? Manda. Pode, vai lá, manda lá. Então, a gente sabe, né? A gente que é leitor de quadrinhos sabe, mas quem não conhece, talvez não tanto. Mas o personagem da Marvel, ele foi criado praticamente junto com o irmão dele, Thor, pelo Stan Lee e principalmente pelo Jack Kirby. E Kirby, ele estabeleceu uma das bases do que seria o personagem durante muito tempo. Mas o personagem do Kirby, ele era muito mais cruel, muito mais maldoso do que o normal. E é muito curioso porque acho que a fase do Thor, que é aquela que é considerada a mais importante do personagem, é aquela que você pode dizer, ok, é daqui que o personagem que a gente conhece nos quadrinhos veio, foi justamente a fase do Walter Simonson nos anos 80, né? Uma duração que durou mais ou menos uns 3 anos e mudou muito e estabeleceu muito do personagem para os quadrinhos até o século XX, né? E até o final do século XX, começo do século XXI. E o Loki dele era esse Loki mais ainda maldoso, mas de planejamentos, de querer se sobressair por cima de todos, né? Um Loki, assim, ele continuava sendo vilão, mas ele não era um cara cruel acima de tudo, né? E o personagem que a Marvel apresentou, ele tinha muito disso. Um cara que era ressentido, um cara que era mal, acima, né? Não deixava de ser mal, mas que ao mesmo tempo possuía sua profundidade, né? Possuía essa característica. Não odiava o irmão, mas ao mesmo tempo os seus planos tinham muito mais a ver com estar por cima de todos do que realmente querer a destruição das coisas. Zander, só reforçando o que você falou, que o Loki ele vem da cultura nórdica e ele é filho, ele é interessante porque ele é filho de gigante, só que ele nasceu com uma deformidade, então ele é menor que um gigante. E quando Odin mata o pai do Loki, ele é adotado por Odin. E se alguém tiver muita curiosidade, e eu digo assim que vale muito a pena, vocês correrem atrás da mitologia do Loki, das lendas, que tem muitas lendas fantásticas com o Loki. A gente nota na mitologia que ele percebe que os deuses são brutos demais, fortes demais, agressivos demais e que pensam de menos. Então ele é a figura central do pensamento. Se eu não me engano, tem uma passagem
em que em que os deuses estão conversando e alguém pergunta para Odin: por que a gente tem um Loki com a gente? E ele simplesmente diz: ele pensa, ele raciocina, ele é ótimo nisso. E todas as tramóias que ele faz sempre envolve a enganação, né? Porque isso é clássico. O, o presente que ele dá para Odin, se alguém tiver muita curiosidade, o presente que ele dá para Odin é exatamente focado em cima das suas tramóias e armações, que às vezes ele se dá mal, e ele sabe disso. Então ele é uma figura fantástica. Sobre os quadrinhos, no que o Zander falou, eu só acrescento um detalhe. Quem tiver muito, muito afim, se eu não me engano, a Salvat lançou Tales of Asgard. Porque nos anos 60, o personagem, a linha do Thor estava para ser cancelada, porque ninguém gostava do Thor. E o Jack Kirby virou para o Stan Lee, para a galera, e disse: olha, é o seguinte, eu tenho como fazer essa história dar certo. Então ele pediu 5 páginas da revista normal do Thor, que veio o Tales of Asgard. São 5 páginas ao qual vai contando muita mitologia nórdica. E é onde o grande Jack Kirby, dá uma aula de mitologia assim, com gosto e com vontade. Por isso, e esse é um dos motivos pelo qual eu sou fã ardoroso de Jack Kirby e menosprezo por completo Stan Lee. E tem gente que me odeia por conta disso. Edson, posso só fazer um adendo aí? Só para colocar um pouquinho, Edson, que é nosso historiador, mora aqui, qualquer coisa me corrija aí, né? É interessante quando a gente vai falar um pouco do Loki nórdico e tudo mais, olhar que assim, como todas as outras culturas, a mitologia nórdica ela flui um pouquinho, né? Então, essa leitura que eles têm com os deuses, ela dá uma certa variação. Mas as primeiras coisas, os vikings, eles não tinham muito essa coisa de os deuses bons e os deuses maus. Então, por muito tempo, e principalmente essas histórias que o Edson comentou, de mitologia nórdica, para dar uma olhada, o Loki, ele não é necessariamente um deus mau, né? É um deus trapaceiro e ele tem o seu, vamos dizer assim, o seu papel dentro da dinâmica dos deuses. No caso dos nórdicos, né, quando eles têm o contato com a cristandade, né, que a mitologia nórdica ela sofre uma certa reconfigurada, aí o Loki passa a ter vamos dizer assim, passa a ter mais esse papel do deus mau, né, de ser o antagonista e tudo mais, né. Então você começa a ter um pouco mais dessas histórias dele como antagonista de Thor e etc e tal. Que é basicamente o que a gente vai pegar quando o Thor é criado lá no início da Marvel, né? Que ele é o, vamos dizer assim, ele é o antagonista. Ele seria o Thor. Ele foi colocado ali, o Stan Lee já deu algumas entrevistas falando sobre isso, porque ele seria o páreo físico pro Hulk, né? Então, assim, se em algum momento a gente precisar tirar um personagem para parar o Hulk na porrada, quem vai ser? Vai ser o Thor, né? O Thor é o cara físico para parar o Hulk. E o Loki acaba virando vamos dizer assim, o antagonista desse personagem físico que para o Hulk. E vira um cara mais mental, mais cheio das tramóias, dos planos, mas essencialmente um cara maligno, né? Que é o que o Zander colocou, que vai permear o início tanto do Thor quanto dos Vingadores, né? O Loki nos quadrinhos ele é quem reúne os Vingadores pela primeira vez, né? Então ele é um personagem essencialmente mau, que depois ele vai tendo umas reconfiguradas e assim, o Loki do CM e o Loki que a gente conhece a maior parte dos quadrinhos da Marvel, é esse Loki que o Zander colocou,
que ele não é necessariamente um ser maligno. Ele é um ser mentiroso e um ser traiçoeiro, né? Mas não necessariamente um ser maligno. E aí chega na parte que eu quero comentar, né? Que é o que acontece. Aí o personagem, só que o personagem Loki, ele como vilão sempre foi um vilão muito assim, o vilão do Thor, né? E quando foi no começo dos, mais ou menos lá pelo 2010, mais ou menos, a Marvel decidiu dar um reboot no Thor e fez o Ragnarok. É uma história literalmente chamada Thor Ragnarok, na qual eles mataram Thor e todo mundo, Loki e todo mundo. E aí depois trouxeram de volta no arco conhecido como Renascer dos Deuses, que é um arco bastante conhecido do personagem recente, na qual o Loki volta como Lady Loki, muito popularmente conhecido em alguns círculos no Brasil como a Louca. Mas e essa história, né, ele eventualmente volta a ser Loki normal, morre e volta como uma criança, o Kid Loki, né, o Loki criança. Esse Loki envelhece até virar um adolescente, um jovem, que é como ele é agora nos quadrinhos. E ele é muito mais esse Loki que a gente está vendo agora, né, e muito mais o Loki da mitologia nórdica do que o Loki que era retratado nos quadrinhos até mais ou menos os anos 90. Né? Ele, em vez de ser um vilão, ele só é um cara, ele é um mentiroso, um trapaceiro, mas ele não é um cara necessariamente mau. Ele não está lá com grandes planos, nem grandes conquistas. Ele só é um cara que é trapaceiro e está tentando encontrar. É um trapaceiro e mentiroso que está tentando encontrar o lugar no mundo dele no mundo. Então eu vejo muito do personagem da Marvel nesse personagem que tem surgido nos quadrinhos ultimamente, né? Esse personagem mais inteligente e menos sacana, né? E eu vou falar isso, eu vou reforçar sempre que possível. As histórias do Kid Loki são algumas das melhores histórias do personagem de todos os tempos. Kieron Gillen, assim, fez um arco de histórias espetacular para o personagem. E aí, Zanda, tem uma coisa que a gente falou, que quem tiver muita curiosidade, Tales of Asgard, o Loki original, o Thor original é legal, mas eu sempre falo isso, corram atrás de Tales of Asgard, corram atrás, se possível, como o Zanda muito bem falou, das histórias do Simmons, que são excepcionalmente fantásticas. O Walter Simonson, ele definiu os personagens, né? Thor, Loki, Sif, Balder. Ele reconfigurou toda a mitologia nórdica. E as que estão sendo agora, né? O Zander comentou sobre o Renascer dos Deuses e que em seguida vem o Em Nome do Pai, que é do grande Straczynski, o cara que eu nunca li nenhuma história ruim, e eu sou daqueles que diz que ele não escreveu o Amor Day, foi o safado do Quesada, então aquela história não é canônica, né, do roteiro de Straczynski. Mas bem, uma das coisas muito interessantes que o Loki, eu lembro muito bem de que eu li naquela época, quando ele vem como mulher, é de que, assim, eu vou pegar o que ele fala, ele volta como mulher só pra sacanear o Thor, porque ele tinha uma mulher perdida, não vou falar quem é pra não dar spoiler na galera, e o Thor tava atrás dela, acho que você já imagina quem seja, que se não sabe vão ler. E aí, quando o Thor vira e fala, caraca, te achei finalmente. Aí o Loki, ele fala assim, mano, que merda é essa? Aí o Loki vira e fala, cara, só queria te sacanear. Eu me transformei numa mulher só pra te sacanear. E gostou do meu visual? E Loki tá lá, linda e desbravante. E, cara, pra mim é sensacional essa cena. É uma das vezes que você percebe que o Loki ele só tá ali pra sacanear. Ele não quer conquistar o mundo, aquelas coisas e tal. Ele só tá ali pra sacanear. E falando de defender histórias do Loki, né? Eu vou defender as histórias do Kid Loki, ou Loquinho, né? Como ficou conhecido em alguns círculos, porque são algumas das melhores histórias dos personagens. Um marco muito, muito legal. Não foi republicado no Brasil. Eu não lembro onde você encontra essas histórias por aqui. Mas, são algumas das histórias mais legais do personagem. E eu vou
continuar defendendo, cara, porque é exemplar, assim, sabe? Ele encontrando com o Loki antigo e perguntando por que ele tomou decisões assim que o personagem nunca tomaria, né? E ele respondendo, porque eu deixei de ser Loki, eu tinha deixado de ser meu eu imprevisível de sempre. Para mim é um dos momentos mais inteligentes do personagem, assim, sabe? O personagem Então sempre foi vamos trapaceiro, com admitindo que não conseguia mais trapacear ninguém. então vamos com duas músicas. Uma em homenagem ao Edson, a Muammar, Thunders of Asgard, e outra vamos com uma homenagem ao Samuel, da banda Blind Guardian, Valhalla. Daqui a Boa. pouco a gente volta. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia. 98,1 FM. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Voltando com o segundo bloco e voltando com Era uma vez um personagem chamado Loki que morreu nas mãos do senhor chamado Thanos. Morreu, mas passa bem. Pois é, morreu, mas passa bem. Na hora em que a galera volta no tempo, o Loki pega o Tesseract, volta no tempo, e aí começa o nosso seriado Loki. Aquilo que a Marvel já tinha feito em WandaVision e feito no Buck and Winter Soldier, desculpa, Falcon and the Winter Soldier, quem não conhece nada do Loki no cinema, quem não viu nada vezes nada, tem um primeiro episódio para entender tudo. Tudo e mais um pedaço. Então, sendo assim, o que vocês têm a falar dos 3 episódios que já se passaram? Então, vamos lá. Como o próprio Edson já colocou, né? Primeiro episódio, eles dão uma certa introdução ao personagem, né? E começam a colocar algumas coisas ali. É bem legal que a transposição da ATL, né? Ela ficou bem meio que a mesma ATL dos quadrinhos pro ATV, isso, desculpa. A mesma ATV dos quadrinhos pro seriado, né? Então, assim, para quem nunca leu, nunca ouviu falar da ATV, a ATV ela foi criada para resolver um probleminha de continuidade, acho que nos anos 60, 70. 70 para 80. 70 para 80, né? Que eles fizeram uma história que ela deu errado, né? Por um pequeno problema de continuidade. Então eles tiveram que explicar por que deu esse problema de continuidade. Então eles inventaram a ATV. E a ATV, ela é aquilo do seriado, sabe? Ela é meio satírica mesmo com a própria coisa. Então ela é uma coisa mais formal, um negócio de um grande escritório. Então, ela tira um pouco zona com essa questão de ser sério, né? Eu vou só falar uma coisa rápida, que a TV nos quadrinhos, ela foi uma criação de vários artistas, mas os dois mais importantes foram o Mark Gruenwald, que era editor também da Marvel na época, e ele era muito rígido com continuidade. E ele criou o John Walker, o agente americano, e pelo Walt Simonson, ele de novo, que criou o visual da TV e baseou o visual do personagem Mobius em Mobius no Mark Gruenwald. Por isso que ele tem aquele bigodão, porque o cara também tinha um bigodão super fechado. É muito legal de você ver a referência do bigode. E vale dizer que o personagem, que a TV foi desenvolvida nas histórias do Thor. Foi desenvolvido entre Thor, Vingadores, Quarteto. Não, mas principalmente do Thor. As primeiras histórias que eles aparecem é do Thor. E no Quarteto, mas no Quarteto foi onde eles deram uma encorpada, né? Sim, sim. É isso que eu quis dizer, assim, mais ou menos. Então, assim,
É legal a gente ter muito, muito claro assim, que a TV tem esse caráter de né, vamos ser sérios e tudo mais, com todo mundo bem formal, né, ficou bem transposto no seriado, né, mas é uma seriedade meio relativa, né, então, e eles levam também um pouco isso pro seriado, né, de que aquilo tudo ele é meio fake, né, essa seriedade toda ali é meio ela tem um ar de artificial, né? Ficou bem interessante essa transposição, né? Zé, Oi, e outra coisa que eu gostei muito é o visual que eles deram pro seriado, que é aqueles escritórios bem anos 60, bem Sim. anos 60, 70. muito anos 60, 70. E aí vale a pena comentar de novo, né? Da criação da TV, que o Simonson, ele até comentou isso recentemente, que ele se baseou muito em como eram os escritórios da Marvel na época, né? Muitas mesas, todo mundo muito concentrado no trabalho. E o Grunwald, que era o cara no qual se baseou para criar o personagem do Mobius, ele era um cara muito burocrata. Ele era um cara que estava sempre assim, não tem que ficar sempre dentro da cronologia e tal. Então a TV também surgiu muito com uma piada interna de, ok, a gente precisa controlar a cronologia. Vamos criar um órgão do cara que controla a cronologia nos quadrinhos. Então acho que faz muito sentido esse ambiente meio anos 60, começo dos anos 70 para a TV, remete muito a esse clima de escritório abafado, fechado, Claustrofóbico. claustrofóbico, exatamente, e é totalmente o oposto do Loki, né? Isso que eu acho mais engraçado. Né? E outra coisa que é importante dizer é que os personagens, um grupo de personagens da Star Wars parece que foi contratado para ser os soldados da ATP, da TV. Porque os soldados que batem, que brigam mal, mano. É verdade. Gente, parece que, assim, quem viu os 3 episódios, toda vez que eles têm que sair na porrada com alguém, eles levam peia. Não, mas quando foi pra bater no Loki, conseguiram bater, né? Então, assim, penso pelo lado positivo. Não, vou falar que a primeira aparição deles, que ela dá aquele golpe no Loki e ele fica em câmera lenta, eu tava chorando de rir com aquilo, cara. Eu parei pra rir, cara, de tanto que eu achei engraçado aquele momento. Aí a gente pega um pouco o Loki, né? Que ele vai dar assim, eles pegam o Loki da primeira aparição, né? Lá dos Vingadores. Então, se você pega o Loki que vai morrer lá em Ultimato, ele tem muito desenvolvimento ao longo dos filmes, né? E até o próprio ator seria muito ruim para ele voltar no Loki de 2000 e esqueci agora o ano dos Vingadores, mas de ser aquele primeiro Loki. Então ali naquele primeiro episódio eles dão uma mega evoluída no Loki que é muito rápida, né? E é bem interessante da gente ver que a gente no terceiro episódio quando ele saiu a gente estava dando uma discutida e a gente pegou um ponto, e o Edson e o Zander pegaram um ponto chave que é o ponto de quebra ali, né? Que é mostrar a questão, né, da mãe, né? Ali na hora que você vai mostrar, ele vai ter uma evoluída, ele mostra muito rápido assim, você evoluiu e chegou ali, né? Então Primeiro vai Vingador de acontecendo 2012. isso, pá. Isso. E ficou bem legal, né? Para você ver que aquele Loki não é o mesmo Loki que morre na mão do Thanos, mas também não é o mesmo Loki que gravou os Vingadores, né? Então o personagem ele tem uma outra evolução, né? Eu gosto muito da cena em que ele mostra ele vendo, né, a vida do Loki normal, né, do Loki dos filmes. E a cena em que ele mostra o Thanos quebrando o pescoço dele, que ele puxa o ar, né, dá aquela, meio que prende um pouco, assim, como quem meio que parece a sensação que ele sentiu aquilo nele, né, porque ele meio que sentiu.
né? E é um momento assim que você vê que o personagem, ok, eu não posso mais ser aquele Loki de antes. E meio que ele é, né? Ele não passou por tudo que o outro Loki passou, mas ele só viu o outro Loki passar. E aí, Tanto quando é a que gente. quando ele se encontra com a Sylvie, desculpa, tanto que quando ele se encontra com a Sylvie, ele tá cheio de planos para tomar a TV, porque ele quer um outro poder. Ele ainda quer ser um cara que tem poder, ele quer ser um cara poderoso. Então, assim, exatamente aí é que vem um dos pontos que eu queria entrar, é que para dar o ar da graça, já que ele não vai ser o vilão, trouxeram como vilã, não é ele mesmo, só que na versão feminina, com a Silvia, e é interessante o modo como vai ser trabalhado, como vai ser colocado o Loki dentro de si mesmo. Afinal de contas, a gente tem um personagem que está sendo moldado, está sendo formatado para dar aquela continuidade. Precisamos de um vilão. Em vez de colocar um outro vilão mega poderoso, mega estranho e mega. Não, a gente pega o próprio Loki como vilão e funciona. Então a Sylvia está sendo perfeita como sendo a vilã. E agora os dois estão trabalhando. E no final do terceiro episódio, os dois já estão trabalhando juntos. Eu acho legal a ideia apresentada da variante, né? Porque tudo ali é uma variante, né? Inclusive o próprio Loki. Então ele tem a camiseta lá escrito variante, né? Então é bem interessante que eles colocam não. Então se você toma uma atitude diferente aqui, né? Você pode ter outros poderes, você pode ter outras coisas, né? Então tudo pode meio que acontecer dependendo né, da variante que se encontra. Mais alguma coisa, pessoas? Eu gostei muito. Eu quero só comentar umas coisas. Primeiro, eu acho que a Marvel tá de parabéns assim com o design de produção das séries. Eu gostei demais as 3 séries, cada uma delas tem um design único e ao mesmo tempo todas elas são fenomenais. É uma coisa que você não estava vendo nos filmes e você está vendo agora nos seriados, sabe? Cada um tem uma estética, um valor, uma produção únicas. E os 3 primeiros episódios foram excelentes, cara. Aliás, eu tenho que dar uns parabéns para a sequência de ação do terceiro episódio, que encerra o terceiro episódio, porque aquela sequência, assim, foi espetacular, né? Todo o negócio da luta, a coreografia das lutas, da sequência, de tudo, né? Até o final, para mim, foi um momento, assim, de ouro, assim, não parecia que eu estava assistindo um seriado, parecia que eu estava assistindo um filme, de tão bem feito. Não, eles já colocaram isso e o, o Falcão e o Loki, eles têm essa estética bem legal, né? Diferente do Wanda, porque o Wanda é claramente um seriado, né? Então, você tem, especialmente os 3, até o 4º episódio, você tem muito essa ideia de que ali é um seriado. Agora, o Falcão e Soldado Invernal e o Loki, eles são um filme de 5 horas. Né? Eles fizeram um filme de 5 horas e eles investiram como se fosse um filme de 5 horas. Um puta de um cenário, né? Um mega trabalho, é muito bonito. Assim, são detalhezinhos que você vê, que você consegue perceber de construção, que não é comum para um trabalho de TV, né? E que ficou muito legal ali. Né? Eu acho que a gente deu muito. Entre todos as áreas que a gente deu com a pandemia, eu acho que a gente deu muita sorte dessa fase 4 ter começado com essas séries, porque, cara, assim, é um outro respiro que a gente dá. Eu acho que, como o Zander falou, a ideia dos filmes já estava caindo meio que num pré-formato, sei lá, numa regra, né? Já tava ficando meio fechado, assim, a gente meio que já sabia o que esperar. E ter começado a fase 4 na TV, ela deu um outro respiro que os próximos filmes, né? Pô, Doutor Estranho 2, Homem-Aranha, que tem ligação com WandaVision, né? Outras coisas que vão ter ligação com o Falcão e Soldado Invernal, que a gente ainda não sabe, né? Vão ser a gente vai ter uma outra visão de cinema ali.
Então, vamos com 2 músicas de Mentirosos e daqui a pouco a gente volta. Tão legal que parece um sonho. 98,1 FM, Utopia. Terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, lembrando que, como estamos falando de Loki, vamos começar com Samuel, já que é o mais novo de todos, e se deu mal por conta disso. A culpa não é minha, não. Eu reclamo com os deuses que me fizeram vir por último. Pois é. Uma teoria que você tá com medo que aconteça em Loki. Olha, pra falar a real, todo mundo falou, assim, não tô reclamando não, é longe disso. Eu vou falar só um pouquinho do que eu acho do seriado e depois eu vou entrar na teoria, mas eu juro que eu vou ser breve. Quando foi a Wanda, eu sabia exatamente tudo o que iria acontecer, porque a gente que já leu Dinastia M e Disassemble imaginava que a Wanda ia surtar como surtou e foi aquilo dali. Falcão e Soldado Invernal, eu tinha mais ou menos uma ideia, porque desde o filme Soldado Invernal de 2014, eles estavam pegando muito o... Caraca, velho, eu tô ruim pra nome hoje. Lord Vader, me ajuda aí, qual é o nome do maluco que escreveu... exatamente, ele mesmo. E você tá mutado. O Ed Brubaker, que pra mim escreve uma das melhores fases do Capitão América, e ele escreveu quando o Buck se torna capitão, então... como eu sabia que a Marvel estava pegando essa linha do Capitão, eu mais ou menos sabia o que ia acontecer, e mesmo assim foi uma surpresa muito grata. Apesar de saber como os seriados estavam mais ou menos como os seriados iriam mais ou menos acontecer, sempre foi uma surpresa muito grata. O Loki, ele é uma incógnita tão grande, mas tão grande, assim, eu não sei se todo mundo aqui vai concordar ou não, eu vejo que pode tudo acontecer e nada acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser esse 880. Eu não vejo que vai ser um meio de caminho que eles vão traçar alguma coisa. Eu sinto que o Loki ele vai ser uma coisa para romper tudo aquilo que a Marvel já fez. Assim, não romper, mas trazer tudo que é de novo que a Marvel nunca tinha trago até hoje. Eu sinto muito disso. Já no primeiro episódio, quando eles começam trazendo a TVA, é justamente sobre isso. Eles trazem coisas que são muito poderosas, uma explicação de tempo que é completamente temerosa pela minha parte, porque sempre nos quadrinhos se brincar com a linha do tempo sempre dá problema. Então, falando sobre a teoria, eu não sei. Eu tô literalmente na dúvida, porque eu não faço a mínima ideia do que pode ser. A única coisa que eu quero é que o Immortals não apareça. Pronto. Zé, sua vez. Como é que é? Teoria que... Uma teoria que você não quer que aconteça. Tá, uma teoria que eu não quero que aconteça. Tá bom, vamos lá. Trabalhar muito com essa ideia de variante, de multiverso, ela pode dar muito certo, como pode dar muito errado, né? E eu vou assim... meu medo é que dê muito errado, tipo como ficou o seriado Legends of Tomorrow lá na CW, né? Porque as 2 primeiras temporadas são bem legais, mas de repente o negócio começa a ficar muito zoado, porque essa linha onde você se leva e não se leva a sério, ela é muito tênue. Então, no momento em que nada é levado a sério, a coisa fica muito descambada. Então, assim, minha teoria e meu medo é que o negócio comece a ficar tão descambado, mas tão descambado que perca a graça, né? Tudo é variante, tudo pode, tudo acontece, né? Que as coisas elas começam a perder totalmente o sentido. Eu concordo. É uma das coisas que eu também achei. A gente já tinha falado disso, eu também tenho medo disso. Verdade. Desculpa, Zander. Zander, sua vez. Então, eu vou falar que eu acho que meu maior medo é justamente mais ou menos isso, sabe? De que eles
vão pela solução mais fácil, sabe? Mais cômoda. E assim, a Marvel nos cinemas, ela não tem muito nesse lado, né? Eles têm ido muito por um lado de vamos ir até onde a gente consegue ir e vamos fazer essas mudanças, vamos fazer acontecer. E, né, tem dado razoavelmente certo, mas concordo que é um medo que tenho. Eu não sei se existe uma possibilidade deles fazerem uma confusão. Existe. Até porque uma das personagens centrais dessa história é a Ravonna Renslayer, que é uma personagem importante para o Kang, o Conquistador do Tempo, que é um personagem que já está confirmado de aparecer no próximo filme do Homem-Formiga e a Vespa. Então, pode ser que... Eu acho que... Se eu fosse dizer que é um medo que eu tenho, seria da série não terminar o seu arco maior, deixar ele em branco para ser concluído em outra história, né? E só encerrar mesmo esse arco do Loki. E mesmo assim não encerrar tão bem também para poder preparar o terreno para outra coisa. Então é mais nesse sentido, né? Porque assim, eu acho que confusão vai dar, mas eu acho que estão preparando muito para isso, sabe? Indo muito nesse caminho de você ter de ir para essa questão das linhas do tempo, até mesmo para poder construir outras coisas em cima. A Marvel, ela está sendo muito interessante perceber que a gente não sabe ainda como é que vão ser os próximos capítulos da saga cinematográfica. E ao mesmo tempo que dá um pouco assim, cara, o que será que eles vão fazer? Será que vai ser bom? Ao mesmo tempo empolga muito, porque a gente meio que até agora não foi posto nada, né? Eles não falaram das séries que exibiram, não falaram nada do futuro, não falaram nada dos próximos episódios, não falaram nada do que pode acontecer, né? Então, são todas questões que a gente só vai ver sendo resolvidas mais pra frente. Então, empolga, mas também preocupa, né? Então, minha preocupação vai mais por esse lado. Edson, agora você diga o que mais te preocupa com o futuro. Eu vou cortar meu pai também, que hoje eu vou cortar, agora eu vou cortar todo mundo. Corchado. Uma das coisas que, se a gente for ver no final do Capitão América, que agora podemos falar Capitão América e Soldado Invernal, fica muito claro hoje que, talvez por a gente saber, mas de ter lido as histórias e saber também de que a próxima série, que vai ser uma das próximas séries, desculpa, que vai ser no ano que vem, vai ser o Império Secreto, não, caraca. Invasão Secreta. Invasão Secreta. É muita coisa secreta, gente, não dá. Só falar uma coisa que eu ainda acho uma idiotice do cacete você fazer um arco baseado numa história muito ruim da Marvel, cara. Invasão Secreta, tem nego que bota uma pilha em cima disso, eu não entendo, cara. Essa história é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Se você for analisar, as histórias muito que estão saindo por agora são de arcos complicados, né? Verdade. O Disassemble, apesar de ser muito bom, mas o arco da Wanda, ele é um arco complicado. O Sam Wilson, quando estava escrito pelo Nick Spencer, foi completamente irrisório. Começou muito bem, mas depois desandou total. Eu não sei se foi problema editorial ou se eu, que não gosto do Nick Spencer, sou hater mesmo, porque o cara fez o Rio Hydra. Então, já é a segunda vez que a gente está vendo, já é a terceira vez que a gente vai ver a Marvel pegando histórias duvidosas e colocando. E eu acho que a única coisa que a gente tem de vislumbre é isso, que é no final do Capitão, a Sharon Carter, se ela vai ser Skrull ou não, se ela está operando para algum agente maior, que pode ser alguma outra coisa. Eu acho que é a única coisa que a gente tem de vislumbre do futuro onde eles nos entregaram nos seriados. Não, velho, por favor, que ela não seja um Skrull, cara. Não, Nossa, é uma das coisas que eu mais odeio de Invasão Secreta, é isso, a Marvel usar essa desculpa de que tudo que deu errado era um Skrull, na verdade. Nossa, velho, vai ser horrível. Vale dizer, Zé, que quando você falou do tudo que deu errado, o Tony Stark não foi Skrull. Mantiveram ele como sendo ele mesmo. E a perrenga que deu, né, com todos os arcos, com todas as besteiras que ele fez. Meu medo, falando de Loki, é transformarem ele em herói. Meu maior medo é
por deixarem o Loki sacana, traidor, mentiroso, astuto, inteligentíssimo, fantástico, enganador, para ser um personagem heróico. Meu único medo é esse. No final a gente tem um herói. Mas no Ragnarok ele já não era isso? Mas a sensação que eu sempre tive é que em algum momento ele vai sacanear alguém, em algum momento ele vai fazer alguma tramóia, vai fazer alguma coisa. E eu já vinha com esse medo de que fosse dar ele o ar de heróico. Aí ele morreu, beleza. Aí vem o seriado dele. Eu tô com medo que isso acabe transformando ele no herói. E não no mentiroso que a gente está acostumado. Meu único receio com esse seriado é isso. Meu Eles maior parece receio, que na estão verdade. construindo um arco de redenção, assim, mas não um arco de redenção em linha reta. Essa é a sensação que eu tenho. Pois é, porque a redenção seria de outras partes, mas vale. Assim, é como eu falei, é o meu medo. Eu só não quero ver um Loki bonzinho. Eu ainda quero ver o mentiroso traidor que ele sempre foi. Olha, pode ser, já que estão aqui na teoria, pode ser uma boa de só deixarem, como ele se tornou um herói no Ragnarok, mata aquele dali, e aí no próximo, no seriado agora a gente faz assim, tô pensando como se fosse a Marvel, claro, desculpa. De que, vamos transformar o Loki como é o Loki e cancelar esse Loki bonzinho? Pode ser também uma boa de eles terem matado o Loki antigo pra isso. Rapidamente, uma cena que vocês gostaram desses 3 episódios. Rápido, aquele bate-boom, aquele flash. A cena de ação final do terceiro episódio, pra mim, foi a melhor cena. A melhor cena de ação, o melhor diálogo foi o Loki com o Mobius explicando como a Sylvie estava se escondendo em Apocalipse. Aquele momento, pra mim, também foi maravilhoso. Pronto, 2 momentos. Um de fala e um de ação. Zé. Festa no trem. Cara, nossa, velho. Assim, pra mim, o seriado é Viking, a parada toda, ela tem que ter uma farra daquele naipe, velho. Nossa, quando eu vi aquilo ali, eu falei, pronto, beleza, estou assistindo um seriado do Loki. Caracoles, velho. A galera, pá, apesar de que em todo momento ali na construção da cena eu tava esperando um dos dois trair o outro. Mas assim, na hora que rola aquela festa no vagão, eu falei assim, velho, é isso, cara. Nossa, me amarro nesse tipo de coisa. É meio retardado, mas, porra, é aquele momento que eu falo assim, porra, tô assistindo um seriado Viking. Sam. Temática Viking, quer dizer. Talvez por eu gostar muito de histórias de redenção, ou de histórias onde o personagem ele aprende com os próprios erros, não vou nem falar com tão redenção assim, por isso que eu odeio o Warlock, é de que quando tem a cena, e eu já tinha eu não tinha visto o episódio ainda, mas eu tinha visto pessoas comentarem no Twitter de que o Loki ele viu a vida dele num retrospect, para mim foi uma das cenas muito interessantes. Eu acho muito bacana quando se a gente tivesse a oportunidade de saber como poderia ter sido uma das nossas linhas do tempo e não poder mudar, porque eu não gosto da ideia de mudar a linha do tempo. Para mim o destino ele tem que ser feito, tem que acontecer. Então para mim é uma cena que eu mais gosto é essa, quando ele vê tudo que ele fez desde Vingadores 1 até quando ele morre no Guerra Infinita. Edson. Complicado, mas a conversa dele com a Sylvia no bar, no trem, em que ele fala pra Sylvia, tá, tem alguém te esperando quando tudo isso acabar? Ela, E ela vira pra ele, e tem alguém te esperando, um homem, uma mulher, um príncipe, uma princesa? Ele, porque muita gente comprou a ideia que ele seria bissexual e tudo mais, e Loki, o que ele precisar fazer para realizar um objetivo, ele vai pegar geral,
Se tem que fazer o objetivo que ele tem que ele planejou, tanto faz. Aquilo ali eu achei maravilhoso. Aí todo mundo vem falando de bissexualidade. Desculpa, gente, não é. Loki é enganação. Se eu precisar enganar para ter o. Se eu precisar me ferrar para ter um objetivo alcançado, eu vou me ferrar. Com Não, força e com vontade. eu nem vejo só isso. São questões de conceito, sabe? Por que ele vai se prender num conceito de homem, mulher, cachorro, cavalo, sei lá, tem tantas outras coisas na mitologia que ele vive, né? Lobo, que ele faz sexo, sabe? É assim, é você virar para falar que onde tudo é ilusão, né? Um Deus onde tudo é ilusão, para que ele quer se prender em uma imagem, em um coisa, sabe? Tem um príncipe, tem uma princesa, tem. Ficou faltando um cavalo, né? Mas tem alguma coisa? Tem, deve ter alguma coisa, sabe? Mas para que se prender no que é? Então, para terminar o programa de hoje, vamos com uma música dedicada ao Xander, Lifehouse, You and Me, e uma música dedicada ao Zé, Oingo Boingo, Dead Man Party. Continue com a programação da nossa Rádio Utopia, e para você que ouve pelos streams da vida, como eu sempre digo, vai viver sua vida. Dá um tchau, Samuel. Viver a vida ultimamente está meio complicado, então, assim, fique em paz. Dá um tchau, Xander. Tchau, Zander. Tchau, Edson. Tchau, Samuel. Tchau, Zé Paulo. E até a próxima. É nóis. E dá um tchau, Zé. Tchau, até o próximo episódio que a gente vai gravar aí, com certeza do final da temporada aí. Vamos lá. Então, continue com a programação da rádio. Vamos viver sua vida da melhor forma possível e com segurança.